Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao seu canal financeiro. Eu sou o seu apresentador Bruno Macedo e hoje no vídeo vamos falar sobre mais um fundo imobiliário. Então, se você é daqueles que não gostam desse tipo de investimento, já estou cansado de ver esse tipo de investimento, para esse vídeo aqui, vai para o próximo. Eu tenho que atender a maioria de vocês que também, alguns de vocês que querem fundos imobiliários. Se você não é um deles, já deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações e visite as redes sociais. Aqui na descrição eu também deixo o meu e-book, 6 dicas para atingir a independência financeira, o link para você obter ele, e também canais parceiros e a planilha de controle de ativos do Divino Júnior, onde você pode controlar seus trades, incluindo trades eventualmente feitos com fundos imobiliários ou se você queira comprar e deixar na sua carteira para longo prazo, controle do seu orçamento e também controle dos seus investimentos em renda fixa, né? Considerando que fundos imobiliários também são quase renda fixa, afinal de contas eles rendem um valor e também eles têm a variação na bolsa, seria uma renda mista, né? Eles variam parte do valor e tem uma parte fixa, né, que já paga todo mês, tá bom? Então, após a vinheta, vamos falar sobre o CTXT11, que é o Centro Têxtil Internacional, localizado aqui na cidade de São Paulo. Então, após a vinheta, vamos para o vídeo. E aí, amigos, beleza? Espero que vocês estejam bem. Então, vamos falar sobre o Centro Têxtil Internacional, código de negociação CTXT11, como eu falei na introdução do vídeo. Ele é um fundo inteiramente de tijolos. O que é isso? Significa que ele só investe em imóveis. E aqui vai um primeiro ponto que não é muito legal desse fundo. Ele investe em apenas um imóvel, ou seja, ele é mono-imóvel. E este imóvel é um imóvel localizado na Avenida Engenheiro Roberto Zúcolo, 555, aqui na cidade de São Paulo, capital. Tá? O empreendimento foi construído de tal modo que foi adquirido inicialmente 75% deste imóvel, uma área de 34.236,54 metros quadrados, e foi construído o Centro Têxtil Internacional, que ficou agora com uma área total de 47.930,54 metros quadrados. Tudo isso aí vai passar na tela, não precisa decorar. Então, hoje, atualmente, o fundo explora o aluguel das salas que estão localizadas dentro deste empreendimento. Então, embora ele seja mono-imóvel, ele é multi-inquilino, porque lá dentro desse centro, como vão passar aí algumas imagens, existem várias lojas, né? E essas lojas são alugadas para várias empresas do ramo têxtil ou ramo bancário relacionado. Por que eu digo ramo bancário relacionado? Porque o Itaú tem diversas salas nesse lugar aí, para fazer o seu call center, mas o interesse do imóvel é a área têxtil. O Itaú, ele basicamente faz ali o recebimento das empresas têxteis que estão localizadas neste empreendimento, tá? Inclusive, o Itaú, em 2018, negociou aí seu aluguel e conseguiu um desconto de 19%, que impactou negativamente o rendimento do fundo, né? Então, se ele já conseguiu um desconto, nada impede que ele não consiga outro, ou seja, a gente já abre o olho, né, para essa possibilidade de redução. Então, o empreendimento é monoimóvel, mas multi-inquilino, sendo que muitas lojas estão na mão de poucos, né? Inclusive, Itaú tem uma boa participação, então ele não chega a ser mono-inquilino, mas é quase como se fosse. Então, aí um segundo ponto não muito legal do fundo, né? Então, 2 pontos já negativos, mas vamos prosseguir na análise, porque afinal de contas a gente quer saber mais, né? Afinal de contas, para que a gente vai falar de fundos que não interessam? Tem que ter o seu lado positivo também. Então vamos lá. Como eu falei, os fundos de tijolos eles estão em bons momentos agora, afinal de contas a construção civil está num bom momento, embora tenha passado por correção, ela ainda está num boom, não está mais tão intenso como estava até janeiro deste ano, de 2019, mas ainda está num excelente momento. Como é um fundo inteiramente de tijolos, ela se favorece dessa ideia aí da construção civil, né? Não necessariamente direto, mas com essa ideia de imóveis, né? Estão num bom momento, né? Ela é administrada pela Rio Bravo e
tem a sua escrituração feita pelo Itaú. Então, o Itaú aluga imóveis e faz a escrituração. Então, o Itaú está com a mão metida. Então, aqui está um ponto positivo. Para quem vê meus vídeos sabe que eu gosto bastante das ações do Itaú, do Banco Itaú, não sou correntista, mas o Itaú ele é o maior banco desse país, ele não joga para perder. Então, se ele faz sua escrituração, ele tem participações lá, ele tem lojas nesse centro, ele não joga para perder. Então, é um bom ponto aí. Se o Itaú tem a mão no negócio, ele não joga para perder. Então, 2 pontos negativos, 1 ponto positivo, tá? Avaliador imobiliário Colliers International e o auditor contábil KPMG. O IPO deste fundo foi em 12/12/2012, tudo 12, tá? E ele tem atualmente 2.089 cotistas pessoas físicas, contando com uma quantidade total de cotas de 36.319.906 cotas. Então, esses 36 milhões de cotas estão distribuídos entre 2.089 pessoas físicas, ou seja, nós, né? 3 pessoas jurídicas não financeiras, então a gente não pode incluir o Itaú, 2 outros tipos de cotistas, um fundo de investimento, outro fundo de investimento, são aqueles fundos que investem em fundos, né? Tem vários na bolsa, né? Ou seja, tem o fundo que investe em papéis, tem fundo que investe em tijolos e tem fundos que investem em fundos. Se não me engano, o BCFF é um deles, BCFF 11. E uma entidade fechada de previdência complementar. Este é o quadro de cotistas desse fundo, tá? Não é um número muito relevante, então vai aí mais um ponto negativo. Pode ser que você fique um pouco preso, porque outro ponto também não muito interessante deste fundo é que ele tem uma liquidez bem pequena, tá? Ele tem um volume de negociações diários aqui de 126 movimentações por dia. Uma movimentação média de 669 e, vamos dizer assim, traduzida a 126 negócios concretizados. É bem pequeno, bem baixo. Então, se você não é daqueles que querem ter este fundo na carteira por um bom tempo, você pode não gostar muito. Melhor outros fundos com mais liquidez, onde você vai poder comprar e vender. Esse aqui é um fundo mais para hold. Então, se você é trader, não é um fundo para você, amigo, na minha humilde opinião. Então, terceiro ponto, não muito interessante, tá? O dividendo aqui que foi anunciado nos sites está anunciado em 41 centavos. Mas para quem acompanha esse fundo, ele teve um agrupamento de 14/1. Então, o último dividendo que ele pagou, na verdade, foi de 3 centavos, quando ele custava R$ 4,36 em 31 de janeiro de 2019. Em 1º de fevereiro de 2019, ele foi agrupado em 14/1 e foi para casa dos 60 e poucos reais. A última cotação que se tem notícia dele foi em R$ 61,00 no dia 22 de fevereiro. 22 de fevereiro de 2019, ou seja, dividindo por 14 você chega a 4,35. Significa que no mês de fevereiro ele oscilou para cima e para baixo e terminou basicamente no mesmo lugar em que ele terminou janeiro. Não oscilou para positiva nem negativamente, o que, dependendo das circunstâncias atuais do mercado, até não é inteiramente ruim. A bolsa anda num momento de queda, então ele é um fundo estável, vamos dizer assim, né? Muito também se deve, em fato, ele ter baixa liquidez e baixo volume de negociações. Bom, o dividend yield dele, considerado essa cota aí de 41 centavos hipotética, seria de 68% ao mês e que daria um hipotético de 8,16% ao ano. Ou seja, quase o dobro da poupança. Mas se a gente for pegar os rendimentos reais do fundo, né, já fazendo todo o ajuste para a cotação, ele pagou real 7,32% ao ano. O que também é melhor do que a poupança. Lembrando que a poupança, com a taxa Selic atual de 6,5%, paga 4,5% ao ano. Um fundo que paga 7,32% ao ano está pagando 1,5 vezes, basicamente, que a poupança paga, o que é excelente, muito bom, e isso é um ponto positivo do fundo. Mas não pode nem atribuir só a este fundo, porque a maioria dos fundos imobiliários paga mais do que a poupança. Mas não deixa de ser um ponto positivo, tá?
Aqui o valor patrimonial do fundo é de R$ 123.488.041,49, com um valor mercado de R$ 2.215.514.266, daria um valor patrimonial de R$ 3,40. Como a gente falou, o fundo fez este agrupamento, isso é uma estratégia que eu vou discutir no final do vídeo. E agora esse valor fica irreal para a gente fazer uma análise considerando que ele está em R$ 61,00 artificialmente. E não pretende cair, a ideia não é cair. E a gente vai discutir isso lá para o final do vídeo, onde eu vou falar minhas impressões sobre esse fundo. Tá bom? A taxa de administração, que infelizmente todos nós temos que pagar quando compramos qualquer tipo de fundo, ou pelo menos a maioria deles, é de 0,265% ao ano sobre o patrimônio líquido, que é esse que eu acabei de falar para vocês, 123 milhões. Tá? Então, você pega 123 milhões, multiplica por 2,65%, isso aí vai ter a taxa de administração anual. E é assegurado um valor mínimo mensal de R$ 26.819,99 ao administrador do fundo, que é a Rio Bravo. Tá? Como é que é feita essa taxa de administração? Eles pegam toda a alocação, tudo que o fundo arrecadou, que no caso esse fundo é só este imóvel, e deste aluguel eles pegam lá o valor e dão para o seu administrador. E só depois, descontado todas essas taxas, eles pagam os dividendos, né, as cotas, a remuneração de cotas aos cotistas. Então não precisa se preocupar, ninguém vai bater na sua porta para perguntar cadê o dinheiro, né, que você deveria pagar ao administrador. Isso é trabalho do administrador, tá bom? Então, fazer uma continha básica aqui. Fiz uma continha básica aqui, galera. Então, se a gente pegasse esse valor de 0,265, multiplicasse pelo patrimônio líquido, por cento, a gente chegaria a um valor anual de R$ 327.243 e um valor mensal de R$ 27.270 sendo pagos ao administrador. Ou seja, se ficar abaixo de 26.819 o patrimônio da empresa, paga 26.819. Se ficar acima, paga o que dá essa conta aí, só para vocês saberem. Então, atualmente, paga mais ou menos 27 mil aí de taxa de administração. A vacância do fundo é de 8,9%. Significa que as lojas lá ficam 8%, quase 9% estão vagas. Também não é uma vacância muito grande, então mais um ponto positivo sobre o fundo. Tá? E para a gente encerrar as informações relevantes, ele é construído na forma de condomínio fechado. Ou seja, se por acaso o fundo perder aí seus inquilinos no Centro Têxtil Internacional, ele pode tanto desfazer o negócio, devolvendo seu capital aos cotistas, tá? Então ele vai devolver aos cotistas o valor investido, dentro, por exemplo, do valor da cota, tipo, fechou hoje está 61, ele pega 61 reais e devolve para você, óbvio que alguns vão sair no lucro, outros no prejuízo, ou pode ser feita em assembleia a decisão de alugar um outro imóvel, comprar outro imóvel para fazer outro empreendimento. Então, ele não é atrelado ao Centro Têxtil Internacional, é um centro que foi comprado o terreno e construído o Centro Têxtil Internacional, mas nada impede que ele saia disso aí, por exemplo, use o dinheiro para comprar mais de um imóvel e se torne multi-imóvel. Então, no momento, é o Centro Têxtil Internacional o único imóvel dele, tá bom? Dito toda essa análise, vamos para aqui as minhas impressões sobre o fundo. Bom, vamos lá. O fundo foi agrupado, como eu falei, em 14 por 1. Essa ideia é uma estratégia para evitar especulações em cima de fundos. Fundos de centavos na casa do, por exemplo, FLMA11, o FLAN, né, que eu chamo de FLAN, Square Faria Lima, por ter um preço muito baixo, no caso agora 2,81, permite muita especulação, muita variação do preço, muitas pessoas comprando e vendendo com variações pequenas de centavos. E o Centro Têxtil Internacional, CTXT11, sofreu muito com isso, porque custava entre 4 e 4,20. O IPO dele foi a R$1 em 2012 e chegou a 4,20, 4,30 em meados do ano passado. Então, para evitar que as pessoas comprassem e ficassem fazendo trades, ele foi feito o agrupamento, mesma razão pelo qual foi agrupado também o ABCP11. Porque, entendam, a lógica dos fundos imobiliários não é você comprar e fazer trades.
É você comprar, se tornar um patrocinador de uma proposta e receber um aluguel. Então, alguns traders ficam chateados quando isso acontece e por isso não gostam de fundos ou acham horrível, porque não varia muito, mas a ideia do fundo não é variar muito. É te dar uma segurança, uma estabilidade, é quase como uma renda fixa, ainda falei, renda mista, porque você tem um dinheiro assegurado na sua mão e você tem também um dinheiro que varia, né? Mas não muito. Então a ideia não é fazer trade. Se você é trader, procure ações, procure opções, procure ativos mais voláteis, que não é o caso. Então a ideia do agrupamento foi justamente desestimular os traders. Então só vão ficar no fundo aqueles que de fato queiram investir o seu capital e permanecer na empresa. A despeito disso, né, independentemente disso, o fundo é monoimóvel, tá? Então se pega muito pesado, ele serviria talvez como uma diversificação, mas não para você aportar muito dinheiro dele. Deixa um cascalhinho ali pequeno e tenha outros fundos, né? Pode ter 10, 20, 30 mil fundos aí na sua carteira, fica à vontade. Mas o fato de ser monoimóvel pesa. Por que então você falou do ABCP11? Ele é um fundo monoimóvel, mas ele é um fundo de um shopping que tem muitas lojas na mão de muitas pessoas. Então ele é multi-inquilino, entendeu? Ele é multi-inquilino, sim. Esse aí é multi-inquilino? Mais ou menos, porque está mais na mão de muitas pessoas. Então ele constitui um risco um pouco maior. Eu diria que é interessante deixar um cascalhinho ali sobrado para ter uma diversificação, não ficar só apostando em um imóvel só, mas não fazer aportes muito grandes. Então, na minha lógica aqui, que a gente aplica no seu canal financeiro, o FLAN eu deixo por os centavos, o FLM11, o ABCP11 uma boa diversificação para começar, e o CTXT11 uma outra diversificação com menor investimento, procurando ainda um fundo mais interessante para colocar. Eu já achei alguns fundos mais interessantes, coloquei aí na próxima para falar o XPML11, também de imóveis, de shoppings, mas ao contrário do ABCP11, multi-imóveis, né? Multi-imóveis e multi-inquilinos, então já dá uma vantagem competitiva em relação ao ABCP11. Então, o próximo que a gente vai falar é o XPML11. Para o CTXT11 é isso. Diversificação, pouco capital, não chega a ser um fundo ruim, tem uma remuneração interessante, mas constitui um risco por ser monoimóvel e quase monoinquilino, tá bom? E era isso. Galera, era o que eu tinha para dizer por hoje. Agradeço a todos pela paciência, pela audiência, por você estar aqui comigo até este momento. Muito obrigado. Deixo na descrição o meu e-book, 6 dicas para atingir a independência financeira, tá o link para você acessá-lo, e também a planilha de controle de ativos do Divino Júnior, para você controlar seus trades, inclusive com fundos imobiliários, controlar seu orçamento e controlar seus investimentos em renda fixa. Também deixo o link para os canais parceiros. E é isso. Um abraço do fundo do coração e até o próximo vídeo.